Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, uma dica pesada, muito boa e importantíssima de Everton Guimarães, esse nosso irmão de fé e batalha. Fica aqui o nosso agradecimento em nome de toda a comunidade a esse irmão que, como está desperto, já ficou logo atento à notícia que está inclusive no Estadão. E eu já quero logo entrar nela porque você sabe muito bem o que isso significa. O governo Lula, ele trabalha exatamente assim, meu irmão, criando os tais benefícios, o que parece, à primeira vista, facilidade e bondade de governo, e isso não existe. Se o governo vai dar dinheiro com uma mão para alguma coisa, e isso parece uma ajuda, na verdade ele está tirando de outro lugar com as duas mãos. É isso que acontece. Então, olha a desculpa que eles dão aqui, ó. Matéria do Estadão. Lula promete regulação para trabalhadores de aplicativo. Situação beira trabalho escravo. Então veja, as pessoas que estão ali, né, entrando nessas áreas justamente por causa da tecnologia e autonomia das coisas, cada vez você precisa de menos mão de obra, isso em tudo, desde a fabricação de um carro até um atendimento por telefone. Hoje você primeiramente fala com máquinas. Essas máquinas tiraram o emprego de milhares e milhares de pessoas. Não se cria imposto em cima dessa tecnologia, mas naquela que você ainda consegue respirar um pouco, graças a ela, né, que também está com os dias contados, justamente porque essa tecnologia também vai para essa área. No caso, os carros autônomos, no caso, os drones para fazer entregas de pessoas e de mercadorias, produtos. Logo, logo isso vai acontecer, você sabe disso, você que acompanha o canal. O gado não, o gado continua pastando, mas você que acompanha o canal sabe disso. Você chegou agora, meu irmão, seja muito bem-vindo, você acaba de começar a despertar. Então, tem essas áreas, né, esses serviços por aplicativos, e o governo Lula vê que isso gera muito dinheiro. E ele precisa colocar as suas patas em mais essa fatia do bolo. O governo criou um grupo de trabalho que vai estudar o assunto que deverá ser levado para debate do Congresso Nacional. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva Sauro disse nesta quarta-feira, dia 18, que o governo vai apresentar uma nova proposta de regulação trabalhista para estabelecer direitos de trabalhadores que prestam serviço por meio de aplicativos. Em encontro com lideranças sindicais são parasitas que, usando lindas bandeiras, vivem sem trabalhar do trabalho e do suor dos outros. Para definir a política de valorização do salário mínimo, Lula anunciou a criação de um grupo de trabalho que ficará responsável por apresentar um conjunto de medidas a ser enviado para o debate do Congresso Nacional. Um dos objetivos é eliminar desequilíbrios nas relações de trabalho e garantir direitos a esses profissionais. Quando os caras vêm com essa história aqui de criar direitos para esses profissionais, o que isso significa na prática, meu irmão, você já sabe o que é menos contratações, ou seja, menos pessoas vão poder agora entrar nessa área, certo? Vai apressar a vinda da nova tecnologia, porque começa a encarecer o serviço, as pessoas começam a achar caro, então diminui o fluxo, a empresa procura novas maneiras de continuar com preços mais competitivos e diminuir custos. Então acontece o quê? Um interesse maior do mercado na autonomia, e aí uma tecnologia que deveria demorar mais 3 ou 4 anos, ela pode ser feita amanhã, essa semana, por conta disso. Você está entendendo, família, que uma coisa envolve outra e puxa outra? É assim que as coisas acontecem. Esses são os motivos, você está vendo, família, tudo sendo feito bem diante dos seus olhos. Nós, que estamos vivendo a situação, nós podemos entender melhor. A nova geração já vai estar dentro disso aqui. Ela não vai entender. Ela simplesmente vai achar o normal. Mas esse normal para elas, você, assim como seus avós, sabe que cobrar IPVA com a desculpa apenas de ajudar o governo por uns dias, por um tempo e depois parar, eles acharam um absurdo. Eu e você não. Nós achamos normal, porque desde que a gente se entende por gente, desde que a gente nasceu, que os nossos pais pagam, nós pagamos. Então uma coisa que antes surpreendeu, chateou aquela geração, hoje está estabilizada e implementada no nosso meio. Se torna até uma coisa cultural. E da mesma forma essas coisas aqui. Olha a conversa dos caras. Vamos acabar com essa história de trabalhador de aplicativo ter de ser microempreendedor, disse Lula, aplaudido pela plateia de comunistas, formada por centenas de sindicalistas, que para mim a palavra que está aqui é formado por umas centenas de comunistas parasitas que querem lucrar, né, com o suor dos outros sem fazerem nada. Em cerimônia disputada no Palácio do Planalto. Aqui encerra a matéria. O que é que vai falar disso aqui?
Isso aqui você, imagine, família, perdão se alguém estiver comendo, mas quem já foi na fazenda tem um cocôzão de vaca, né, que chama de estrume, porque serve inclusive para adubar a terra. Aquilo é muito fértil, mas você imagina um negócio daquilo ali que tá ali quietinho, você passa, se você não pisar nele, você quase não sente cheiro nenhum. Agora, se você começar a pegar um pauzinho e ficar mexendo, meu amigo, aí você vai ver o fedor subir. É exatamente isso aqui. Então vamos falar pouco, né? Vamos fazer uma matéria curtinha, Estadão. Não tem nem o que elogiar, não tem o que se falar aqui. Hoje o cara que trabalha no aplicativo, ele não tem que cumprir horário, ele não recebe ordem de patrão, ele não tem ninguém além da comissão que ele paga ali ao aplicativo por arrumar os clientes, né? É um esquema ali de sociedade, praticamente. Olha, eu arrumo os clientes e você oferece o serviço. É assim que funciona. Um dos maiores aplicativos de mobilidade aqui no Brasil fez cortes nos últimos dias e a gente recebe aqui nos estúdios nosso comentarista de business, Bruno Mer. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo. Que empresa é essa? Quantos cortes? É aquele tipo de notícia, Thiago, que a gente não gosta de dar, mas nos primeiros dias de 2023 a gente está dando, infelizmente. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Olha, o aplicativo é o 99, começou nesta semana aí uma onda de demissões no Brasil e pouco mais de 3 meses depois de já ter feito uma série de cortes. A empresa, com sede aqui em São Paulo, confirmou as demissões. Eu falei há poucos minutos com eles confirmam essas demissões, mas eles não divulgaram quantos funcionários foram atingidos por aqui. Em conversas que eu tive nesta terça-feira com pessoas de dentro da 99, as demissões podem ter atingido até 30% da operação no Brasil, onde até a semana passada empregava cerca de 800 profissionais. Aí os caras estão de olho nisso, porque é muito dinheiro rolando. Eles fazem a conta, meus irmãos, não de direito que você está perdendo, porque isso não existe. Você é seu patrão. Então eles fazem as contas e dizem, olha, tá rolando aqui tantos bilhões por ano. E o governo está participando quase nada disso aí. Nós precisamos colocar sindicatos nesse meio, nós precisamos colocar os nossos parasitas levando algum nessas transações. Os caras estão livres. Tinha até uma boa proposta, família, de um parlamentar, mas é claro que com o governo do PT não dá para confiar, né? Mas a ideia era criar uma estatal desses aplicativos, onde a comissão cobrada seria quase zero. Ou seja, o dinheiro que o cliente pagasse ia exclusivamente para a pessoa que está oferecendo o serviço. Mais nada do que isso. A ideia original era essa. Agora é óbvio que aí não aprovou, não é? Qual é a vantagem para o governo de criar uma coisa dessa? Passar o dinheiro praticamente todo, tirar apenas o suficiente para manter o serviço, né? Pagar as pessoas ali que faz a manutenção do aplicativo e etc. Tirar o mínimo possível e passar a comissão quase que 100% para a pessoa. Era uma boa ideia, mas esse tipo de ideia ela não é aceita nem pela própria população, nem pelos próprios profissionais, porque já tem medo. Porque já viram, já sentiram na pele que várias coisas começaram com a melhor das intenções e depois viram um monstro. Começa a monopolizar, começa a banir as outras e aí? As pessoas têm medo, mas a ideia, na essência, era boa. Mas já nessa ideia do Lula, de regulamentar, você veja que as palavras são gatilhos, né? Se usasse outra palavra para descrever, como por exemplo, o governo quer uma maneira de levar a parte dele nas transações com aplicativos, de cobrar impostos a aplicativo. É lógico que eles não vão botar esse título. Ainda mais porque você sabe que essa mídia é toda vendida. Ela não pode inventar a mentira. A pior coisa que a gente pode fazer é dizer, olha, todas as matérias da mídia são falsas. Não, elas são manipuladas. Mas você dizer que eles inventaram, aí é um erro grande, família. Eles não fazem isso. O que eles fazem de fato é apresentar o vilão como mocinho e vice-versa. Então, isso é uma coisa que, se for para frente, que se for aprovada, vai trazer vários malefícios, inclusive para a classe que já está trabalhando nesses aplicativos. Ele vai deixar de ser acessível a todas as pessoas, ele vai ficar mais caro e ele vai apressar essas tecnologias autônomas, porque você imagine que fica lá o Uber, né? Com seus motoristas regulamentados, como se fossem funcionários ali trabalhando para o aplicativo, beleza, tá ali. Aí abre outro, talvez até da mesma empresa, outro grupo. Abre lá com os carros autônomos. Rodam 24 horas por dia, não importa a hora. Eles não reclamam se você está fumando, eles não reclamam se você está, sei lá, falando do telefone muito alto. Eles simplesmente param o carro, você entra e eles te levam para onde você quer. Isso não demora, repito, para estar aí acessível a todo mundo.
Você, cliente, na hora que for pedir esse Uber, na hora que você estiver precisando, sei lá, saiu do trabalho mais tarde, você tá cansado pra caramba, e você olha ali no aplicativo, você vai dar prioridade ao motorista de carne e osso, ou você iria pegar um carro desses autônomos, sabendo que é muito mais barato? Isso eu pergunto a você, meu nobre e querido irmão, que tá vendo esse vídeo. Não sejamos nós hipócritas como eles são. Vamos falar a verdade. Num momento desse, em uma situação dessa, a gente nem quer saber, meu irmão, quem é que tá lá ou deixa de estar. A gente só quer simplesmente chegar em casa. É ou não é? Quem trabalha dia a dia sabe como é cansativa a rotina. Então, na hora você vai preocupar-se com o politicamente correto, com o certo a se fazer, não vai. E assim como eu, assim como você, todos vão seguir por esse mesmo caminho, vão procurar o mais barato. A própria lei de mercado não vai permitir que esse outro exista. E quanto mais o governo intervir, pior fica. A verdade é essa, a realidade dura, nua e crua. Então, mais uma vez dizendo, quando nós falamos que o Lula não era nada de novo, vamos mudar para ver se dá certo, vocês não estavam mudando. Quem votou no PT achando que estava mudando, na verdade está trazendo o velho governo que afundou o país. Trouxe isso de novo. A resposta já está dada pelo próprio mercado. Totalmente sem confiança, empresas fechando, você não vê ninguém dizendo que vai abrir empresa aqui no Brasil. Quem é louco? Qual é o empresário que quer vir para cá agora, família? Um país que preferiu acabar com as suas próprias empresas, né? Veja o caso de Gugel, que a gente tanto cita aqui, e tantas outras empresas brasileiras que eram boas, mas que não tiveram qualquer ajuda, muito pelo contrário. Se você pesquisar um pouquinho a história da TV Manchete, eu até quero ver se eu consigo achar um tempinho para eu trazer documentários, né? Fazer algum vídeo como aquele antigamente de 30 minutos, para vocês verem, meus irmãos, como essas empresas poderiam estar aí. Que se pegasse metade das ajudas que deram a outras empresas internacionais, essas empresas estariam hoje atuando no nosso mercado brasileiro e seriam nossas, nacionais. Mas o governo não quis isso, muito pelo contrário. O governo as prejudicou justamente com a intenção de internacionalizar o país. A verdade é essa, meu amigo. A verdade é essa. Então, se a nossa economia é baseada nisso e você toma esse tipo de decisão, no mínimo contraditória, burra, o resultado, meus irmãos, é mais inflação, mais alta do dólar, enfim, um estado de caos completo. Deixa aí tua opinião, meus irmãos, agradeço demais a tua presença aqui. Deixa teu comentário, isso é muito importante, né? Tem pessoas que, quando já pegaram o costume, abre um vídeo, nem sequer, né, preste atenção no conteúdo, já vai lendo os comentários para ver se ele continua assistindo ou não. Então, você que comenta, meu irmão, também é a sua chance, né, de mostrar a essas pessoas, meus irmãos, que isso aqui é importante demais, elas precisam entender como as coisas acontecem. De boas intenções o inferno está cheio, então a última coisa que o governo de fato está pensando é em melhorar a qualidade de vida desses trabalhadores. Na verdade, ele simplesmente está pensando como fazer para participar desses bilhões, desse lucro bilionário, né, que essas empresas, esses aplicativos têm, e ele quer a parte dele, é isso que ele está fazendo, só isso, apenas isso. Enfim, meus irmãos, fiquem todos com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!